O frio da madrugada de janeiro cortava como uma faca entre os paralelepípedos do beco, quando Valentina Orozco Iriarte caiu de joelhos sobre a pedra úmida, com as mãos abertas contra o muro e o hálito convertido em nuvem branca diante dos lábios trêmulos. Tinha 21 anos, o ventre redondo de 8 meses de vida e nenhum lugar no mundo para onde ir. A porta que acabara de se fechar às suas costas, a porta da casa onde nascera, onde correra de menina pelos corredores, onde sonhara com um futuro que jamais chegaria, ressoou como um trovão final entre as paredes de pedra. Lá dentro, a voz do seu tio, Rodrigo Orozco Velarde, continuava a gritar palavras que cheiravam a bilis e a medo. Vergonhas, fardos, desonra. Lá fora, Valentina só tinha a escuridão, o frio que subia do chão como se a própria terra quisesse engoli-la, e um filho que ainda não vira o mundo, mas que já carregava, sem o saber, o peso de todo ele. Apoiou-se no muro um momento, só um momento, porque Valentina Orozco Iriarte não era das que ficam caídas no chão, embora o chão fosse o único lugar que lhe restava. Tinha o cabelo escuro, revolto pelo vento e os olhos da cor do mel queimado, e nesses olhos não havia lágrimas. Havia algo mais difícil de ver e mais difícil de apagar. Havia dignidade, a mesma dignidade que ninguém lhe ensinara e que ninguém ainda conseguira tirar-lhe, embora tivessem tentado de todas as formas que um ser humano pode tentar destruir outro. Levantou-se, sacudiu o pó dos joelhos com mãos que tremiam de frio, mas não de medo, e começou a caminhar. A vila de Vila Carmim dormia de ambos os lados do caminho, com as janelas fechadas e os fogos apagados, completamente indiferente à figura que avançava sozinha sob o céu de janeiro. O cheiro da lenha queimada flutuava das chaminés, misturado com a umidade da terra e com o perfume acre do inverno castelhano. Os seus pés descalços, porque não tivera tempo de procurar os sapatos, quando Rodrigo a empurrou para a porta, batiam contra a pedra fria com uma regularidade que era a única coisa que a mantinha em movimento. Segurava o ventre com ambas as mãos, como se quisesse dizer ao filho que ainda não havia nascido: "Aqui estou, não vou cair, aguenta mais um pouco." E sussurrava-lhe coisas, palavras pequenas, sem sentido completo, só para que ele soubesse que havia uma voz, que não estava sozinho. Caminhou. Durante 2 horas, a vila ficou para trás. O caminho tornou-se mais estreito entre os pinhais, com o vento a soprar entre os ramos, como um animal que ronda e não se mostra. E quando as suas forças se esgotaram, quando as pernas deixaram de obedecer e o frio penetrou até os ossos, com uma crueldade que já não era apenas a do inverno, mas também a de tudo o que acontecera, deteve-se diante dela, meio afundada entre as silvas do caminho. Havia uma capela abandonada. As pedras estavam enegrecidas pelos anos, a porta de madeira podre entreaberta sobre o vazio escuro e os degraus da entrada cobertos de musgo e geada. Valentina sentou-se no degrau mais alto, encostou as costas contra a moldura de pedra, fechou os olhos e nesse momento pensou, pela primeira vez em anos, que talvez o mundo não tivesse lugar para ela. Foi então que os cascos de um cavalo quebraram o silêncio da noite. O som chegou primeiro, como algo distante e sonhado, mas foi se tornando mais concreto, mais real, mais próximo, até que o resplendor de uma lâmpada de montar apareceu, dobrando a curva do caminho. O cavalo era grande, de cor preta, tão profunda que quase se confundia com a escuridão. E sobre ele vinha um homem que não parecia pertencer àquele momento, alto, com as costas retas de quem nunca precisou de se curvar para que o ouvissem, envolto num casaco escuro de pano grosso. Valentina não se moveu, não tinha forças para se mover. E além disso, havia algo nela.
essa dignidade que ninguém lhe ensinara, que a impedia de pedir socorro. Ficou exatamente como estava, sentada nos degraus da capela abandonada, com o ventre enorme e os pés descalços sobre a pedra gelada, olhando o homem que se aproximava, sem saber ainda que esse encontro mudaria tudo, que tudo o que fora quebrado, tudo o que fora roubado, tudo o que tinham tentado apagar nela, estava prestes a encontrar o seu primeiro rescoldo de calor verdadeiro. Esta é uma história que te fará sentir que o amor mais real não chega quando tudo está bem, mas quando tudo está quebrado. Fica comigo, porque o que está prestes a acontecer mudará para sempre o que acreditas saber sobre o abandono, a dignidade e a força silenciosa de uma mulher que nunca deixou de merecer ser amada. Valentina nascera em Vila Carmim há 21 anos. Filha única de Dom Emílio Orosco Fuentes, administrador de propriedades, de caráter bondoso e mãos calejadas, de trabalho honesto, e de Dona Lucia Iriarte de Orosco, mulher de voz suave como a água de nascente e olhos negros que sabiam consolar sem dizer uma única palavra. Aquela casa pequena na Rua dos Mirtos cheirava a canela e a pão acabado de fazer, e Valentina crescera nela com a certeza absoluta, como só a têm as crianças felizes, de que o mundo era um lugar onde as pessoas cuidam umas das outras. Essa certeza durou até aos 12 anos, quando Dom Emílio morreu de febres numa semana, sem aviso, sem despedida longa, sem mais preâmbulo que uma febre que não cedeu e uns lábios que se arrefeceram numa madrugada de outubro. Valentina segurou a mão da sua mãe no enterro e não chorou. Não porque não quisesse, mas porque compreendeu, com aquela maturidade estranha que algumas crianças adquirem diante da grande dor, que a sua mãe precisava que alguém se mantivesse de pé. Dona Lucia não sobreviveu muito tempo à ausência de Dom Emílio. Foi se apagando devagar, como se apaga uma vela quando o vento é suave, mas constante, e 2 anos depois do seu marido, seguiu-o, deixando Valentina, de 14 anos, sob a tutela de Rodrigo Orosco Velarde, irmão do pai. Rodrigo era um homem de boca pequena e olhos que estavam sempre a calcular o preço das coisas, o benefício das pessoas, o peso exato do que podia tirar de cada situação. Nunca quisera Valentina, nem sequer fingira querê-la com a cortesia mínima que se dá aos animais domésticos. Tolerava-a com a mesma expressão com que se tolera uma dívida pendente, resfolegando, esperando que alguém viesse cobrá-la algum dia. Quando Valentina completou 19 anos, esse dia chegou. Rodrigo Orosco Velarde entregou-a em casamento a Dom Heriberto Casas Villanueva, comerciante viúvo de 60 anos, amargo como a resina de pinho verde, com 3 filhos adultos que a olhavam desde o primeiro dia com aquela hostilidade calculada de quem decidiu de antemão que alguém é seu inimigo. O maior deles, Augusto Casas, era um homem de compleição pesada, olhar de lama e mãos largas que cheiravam a tabaco barato. Disse a Valentina na mesma noite do casamento, enquanto ela olhava pela janela do quarto, que lhe haviam atribuído para não se acostumar, que ninguém naquela casa a queria, que estivesse contente com o teto que tinha sobre a cabeça e não lhe ocorresse tocar no que não lhe pertencia. Valentina não respondeu. Recolheu a voz da sua mãe na lembrança, aquela voz de Nana que cantava nos frios de Vila Carmim, e usou-a como escudo. Viveu naquela casa como vivem os que não têm direito a ocupar espaço, em silêncio, sem incomodar, ajudando onde podia, aprendendo a tornar-se invisível, sem perder o fio delgado, mas resistente que a conectava com quem era. Dom Heriberto morreu antes do 1º ano, um infarte na sala de jantar, com o guardanapo ainda no pescoço, sem cerimônia nem tempo para se despedir. E os seus filhos, liderados por Augusto,
que tinha os papéis do notário prontos com uma velocidade suspeita, puseram-na na rua sem mais nem menos, essa mesma semana. O testamento não a contemplava, nunca a havia contemplado. Valentina soube então que fora entregue, utilizada como peça num jogo que não era o seu, e de volta ao ponto de partida, sem que ninguém sentisse a mínima vergonha por isso, regressou à Vila Carmim com a roupa do corpo, com o pó do caminho nos sapatos e com um segredo que começava a crescer no seu ventre. Rodrigo demorou 3 dias a descobri-lo. No dia em que soube, chamou-a à sala onde tinha a secretária e a mesa com os papéis, e sem se levantar do cadeirão, sem sequer olhá-la nos olhos de todo, pronunciou as palavras que Valentina recordaria o resto da sua vida, não pela dor que causaram, mas pelo que lhe revelaram sobre quem ele era. Chamou-a desonra, chamou-a fardo inaceitável, chamou-a escândalo que não estava disposto a tolerar sob o seu teto. E naquela madrugada de janeiro, sem testemunhas, sem que ninguém da vila levantasse a voz em sua defesa, atirou-a para a rua com o mesmo gesto com que um homem desesperançado atira um papel que já não lhe serve. A vila inteira olhou para o outro lado, e Valentina, nos degraus daquela capela abandonada, fechou os olhos e esperou sem saber o que até que chegaram os cascos do cavalo, até que apareceu Dom Alejandro Montserrat de Alcázar, 4º Duque de... Antes de continuar, quero parar um momento para te falar diretamente. Porque se estás aqui a ouvir esta história, é porque algo em ti reconheceu algo em Valentina. Talvez não tenha sido uma capela abandonada em janeiro. Talvez tenha sido um quarto sozinho, uma chamada que não chegou, uma porta que se fechou quando mais precisavas dela. Mas a sensação de ser o último na lista de alguém, de carregar sozinha com o que deveria ter sido repartido entre muitos, essa sensação é conhecida por mais gente do que se atreve a confessar. E, no entanto, aqui estás, seguindo em frente tal como Valentina. Isso torna-te mais corajoso do que acreditas. Fica comigo até ao final desta história, porque o que Valentina e o Duque vão construir juntos não é apenas um amor, é a prova de que a vida pode devolver-te tudo o que te foi roubado das formas mais inesperadas e nos momentos em que menos o imaginas. Conta-me nos comentários de que canto do mundo me estás a acompanhar esta noite. E se ainda não fazes parte deste canal, subscreve agora. Ativa a campainha porque cada semana trago uma história nova que está à espera de te encontrar. Obrigado por estares aqui de verdade. Dom Alejandro Montserrat de Alcázar tinha 42 anos e o porte quieto e grave de um homem. Um homem que nunca precisara de levantar a voz para se fazer entender. Os olhos cinzentos da cor do aço velho, a mandíbula marcada pela sombra de quem não dorme bem, o cabelo escuro já tocado pelas primeiras mechas prateadas nas têmporas. Governava as suas terras com justiça fria e eficiente. Impartia justiça aos seus arrendatários sem favoritismos nem crueldades. E vivia no Palácio de Valdecruzes, esse edifício de pedra castelhana com 4 torres e jardins que ninguém cuidava já de todo, com uma solidão tão perfeitamente construída que às vezes ele próprio se esquecia de que estava sozinho, que era diferente. 9 anos atrás, Catalina, sua esposa, morrera no parto do seu único filho. O menino também não sobreviveu. 2 mortes numa noite de primavera, com as lilazes do jardim em flor, e o médico com as mãos manchadas e o olhar que dizia tudo o que não podia dizer em voz alta. Desde então, Alejandro construíra a sua vida com a precisão de um engenheiro que levanta muros onde antes havia janelas, sem sentimentalismos, sem fendas por onde pudesse entrar nada que doesse, sem. Administrava o seu ducado, supervisionava as colheitas,
Assistia às reuniões do Conselho Provincial e de noite lia na biblioteca com uma vela que nunca chegava a consumir-se inteira porque adormecia no cadeirão antes que a cera caísse. Não estava quebrado, dizia a si mesmo, estava terminado, completo na sua própria austeridade. Mas naquela noite de janeiro não conseguia dormir. Nunca conseguia quando se aproximava o aniversário. Mandou selar o cavalo pouco depois da meia-noite, sem dizer a ninguém para onde ia, porque não ia para lado nenhum concreto. Ia cansar a mente, que era a única forma que conhecia de domesticar as lembranças quando se tornavam demasiado ruidosas. Saiu pelo caminho do norte, o que ladeia os Pinhais e leva à Vila Carmim, sem nenhum propósito específico, deixando que o frio lhe afiasse os pensamentos até os tornar pequenos e manejáveis. E então dobrou a curva do caminho e a viu. Uma figura encurvada nos degraus de pedra da Capela Velha, o ventre enorme, o vestido fino, completamente inadequado para o frio, os pés descalços sobre o musgo gelado. Por um instante, o instinto de um homem que aprendera a não se envolver no que não lhe dizia respeito, disse-lhe para seguir em frente, que os problemas alheios não eram assunto seu, que no caminho real havia muitas desgraças e não podia carregar com todas. Mas então Valentina levantou a cabeça e o olhou. Alejandro não soube exatamente o que o deteve. Não eram os olhos escuros e enormes, embora fossem extraordinários. Não era a beleza do rosto, embora estivesse lá, sem adornos e sem coqueteria. Era outra coisa, mais difícil de nomear. No olhar daquela mulher não havia nem súplica nem desmoronamento. Havia algo que há muito tempo não via nos olhos de. Havia dignidade sem pretensão, uma inteireza que não pedia nada, que só estava a sobreviver em silêncio com tudo o que lhe restava, como uma árvore que continua de pé no inverno sem que ninguém a aplauda por isso. Alejandro sentiu algo que não sentia há muito tempo. Sentiu-se interpelado, não como duque, não como proprietário de terras, não como figura de autoridade, mas como ser humano. Desmontou do cavalo, tirou o seu casaco de pano grosso sem dizer uma palavra e colocou-o sobre os ombros de Valentina com a mesma simplicidade e a mesma irreversibilidade com que se cumpre algo que sempre esteve destinado a acontecer. Ela olhou-o um momento e depois disse com uma voz que guardara o calor de muitas horas sem poder usá-lo: "Obrigado." Só isso, sem servilismo, sem choro, sem o desmoronamento que teria qualquer pessoa nessa situação, só obrigado. Como se reconhecesse o gesto na sua exata dimensão, sem o engrandecer nem o diminuir. E esse equilíbrio perturbou-o de uma forma que não soube explicar nesse momento e que levaria semanas a entender. Levou-a ao palácio de Valdecruzes nessa mesma noite. O palácio dormia quando chegaram, cheirando a cera fria e a madeira antiga, com os corredores iluminados apenas pelos círios dos nichos. Inês Montoya, a cozinheira maior, uma mulher de 50 anos, com as mãos grandes e fortes de quem amassou pão toda a vida, o cabelo entrecano, recolhido numa trança grossa, e uma língua afiada que fizera chorar mais de um fornecedor, foi acordada pelo barulho no saguão e desceu com o chaile sobre os ombros e uma expressão preparada para repreender quem quer que fosse. Quando viu Valentina, a expressão mudou num segundo. Aquela mulher que passara toda a sua vida lendo as pessoas como quem lê o tempo no céu, entendeu de relance o que acontecera, o que aquela rapariga carregara e o que precisava. Não fez perguntas. Tomou Valentina pelo braço com aquela firmeza suave de quem sabe exatamente o que fazer e levou-a para a cozinha, onde acendeu o fogo e pôs água a aquecer. Dom Alejandro atribuiu-lhe um quarto na ala sul, o que dava para o jardim e recebia o sol da tarde.
com uma cama de lençóis limpos e uma lareira que Inês acendeu nessa mesma noite com carvão e 2 ramos de alecrim para que o cheiro espantasse os maus sonhos. Disse-lhe, parando na soleira com o casaco ainda no braço, que podia ficar até que o menino nascesse e encontrasse para onde ir. Nada mais, sem promessas, sem condições, sem a condescendência de quem faz um favor e espera agradecimento eterno. Valentina olhou-o da cama, com as bochechas já coloridas pelo calor do fogo, e disse-lhe que era uma pessoa generosa. Não o disse com adulação. Disse-o como um facto observado, com a mesma neutralidade com que se descreve a cor do céu. E Alejandro, que não sabia o que fazer com isso, partiu sem responder. Nos dias que se seguiram, Valentina encontrou o seu lugar no palácio com uma naturalidade que teria parecido incompreensível para quem não a conhecesse, mas que era perfeitamente coerente para quem entendia que ela aprendera a fazer de qualquer lugar o seu lar, porque nunca tivera um de verdade. Ajudava na cozinha quando Inês o permitia, cortava os legumes com paciência e limpeza, esfregava os tachos sem que ninguém lhe o pedisse e falava com os criados e serventes com o mesmo respeito com que teria falado com um nobre. Isso os desconcertou durante os primeiros dias, porque não estavam acostumados a que ninguém os olhasse assim. Logo, os desconcertou por razões que não podiam imaginar o palácio sem ela. Foi Inês a primeira a falar uma tarde em que Valentina descascava cebolas na mesa comprida da cozinha, com o nariz vermelho e os olhos lacrimejantes, que não podiam distinguir-se das lágrimas de verdade. A cozinheira deixou a panela e sentou-se à sua frente com os cotovelos apoiados na madeira. E disse-lhe: "Conta-me sem mais preâmbulos, só conta-me", com aquela autoridade suave das mulheres mais velhas que sabem quando alguém precisa de se esvaziar. E Valentina contou-lhe. Contou-lhe do seu pai, da sua mãe, de Rodrigo, do casamento com Heriberto, que não fora nada mais que uma entrega, de Augusto e os seus papéis prontos, do regresso à Vila Carmim e daquela madrugada de janeiro. Inês ouviu tudo sem interromper, com os olhos que se iam tornando mais duros à medida que a história avançava. Quando Valentina terminou, a cozinheira bateu na mesa uma vez com a palma aberta, como se selasse um julgamento. "Canalhas todos!" disse. A palavra saiu redonda e sólida como uma pedra. "E aqui não te vai acontecer nada de mal, rapariga, que eu não o vou permitir." Valentina sorriu, e foi um sorriso que Inês guardou no coração por ser pequeno, real, como os que faz a gente quando recebe algo que não esperava merecer. Pouco depois apareceu Tomás, o pequeno Tomás Aguilera. Tinha 7 anos, o cabelo sempre revolto e os sapatos sempre sujos, e era órfão de pai e mãe desde os 4 anos, vivendo nos estábulos do palácio com a condição de que ganhasse a sua comida, limpando os presépios e levando a água aos cavalos. Era um menino que sorria pouco, porque aprendera a fazer pequena a sua presença, para não incomodar ninguém, e que falava em voz baixa, como se temesse ocupar demasiado ar. A primeira vez que se encontrou com Valentina foi no corredor que unia os estábulos à cozinha. Ele vinha com um balde de água e ela com uma cesta de ervas do jardim, e olharam-se um momento sem saber nenhum dos dois o que fazer. Valentina perguntou-lhe como se chamava. Ele disse-lhe, surpreendido de que alguém perguntasse. Ela perguntou-lhe se sabia ler. Ele negou com a cabeça com uma expressão que era metade vergonha e metade desafio. Valentina disse-lhe que isso se podia arranjar. Desde essa tarde, cada manhã depois do pequeno almoço, Valentina sentava-se com Tomás na escada do jardim traseiro ao sol, que começava a tornar-se tépido à medida que o inverno avançava para o seu final, e ensinava-lhe as letras com uma paciência que não tinha limite visível.
Usava ramos para traçar as formas na terra, usava pedras pequenas para contar e explicava-lhe com palavras que um menino de 7 anos pudesse reter porque era importante saber ler. Para que o mundo não te engane, dizia-lhe, para que ninguém possa dar-te um papel e pedir-te que assines sem que saibas o que diz. Tomás olhava-a com uma atenção que as crianças só dão às pessoas que as fazem sentir importantes, e aprendia com uma velocidade que a Valentina enchia de um orgulho que era mais doce que qualquer outra coisa que sentira em muito tempo. Alejandro observava tudo de longe, da janela do seu gabinete que dava para o jardim traseiro. Observava Valentina e Tomás inclinados sobre as letras desenhadas na terra. Do corredor que passava junto à cozinha, ouvia a risada de Inês misturada com a voz mais jovem de Valentina. Da sala, observava como ela percorria os corredores com aquela dignidade tranquila, que não era arrogância, mas algo mais difícil de construir. Era a segurança de alguém que sabe quem é, embora o mundo inteiro lhe tenha dito o contrário. E cada vez que ela o olhava a ele com esses olhos escuros, diretos, sem o olhar baixo da deferência calculada, nem o olhar de cima do flerte, Alejandro sentia algo que não sabia como manejar, porque há muito tempo que não precisava de manejar nada parecido. O ponto de ruptura chegou uma tarde de fevereiro, quando ele a encontrou na biblioteca. A biblioteca de Valdecruzes era uma sala comprida, com estantes até ao teto, cadeirões de couro escuro e o cheiro acumulado de papel velho e cera de velas. Uma sala que ninguém usara desde a morte de Catalina, porque Alejandro fechara a porta mentalmente, embora não com chave. Valentina a encontrara por acidente seguindo Tomás, que perseguia um gato, e desde então ia lá às tardes, quando Tomás dormia a sesta e o palácio se aquietava. Alejandro a encontrou sentada junto à janela, com um tratado de astronomia aberto sobre o ventre, enorme, com os lábios a moverem-se em voz muito baixa, como se lesse em voz alta para alguém que ainda não podia ouvi-la, mas a quem queria habituar ao som das palavras grandes. Ele deteve-se na soleira. O chão de madeira não rangeu sob os seus pés e ela não o ouviu entrar. Observou-a um momento, a luz da tarde entrando em faixas oblíquas pelos vidros, o perfil desse rosto concentrado e sereno, as mãos que seguravam o livro com cuidado, como se fosse algo que pudesse quebrar-se, e sentiu que lhe faltava o ar de uma forma que não era física. Carraspeou. Ela levantou os olhos e não se assustou, nem se desculpou, nem fechou o livro apressadamente. Olhou-o com aquela equanimidade que o desconcertava sempre. — O que lê? Perguntou ele, porque não soube dizer outra coisa. Ela mostrou-lhe o livro sem vergonha, com a capa virada para ele. Observações sobre os corpos celestes e o seu movimento. Disse-lhe que queria que o seu filho soubesse que o mundo era maior que Vila Carmim, que havia coisas que ninguém lhe poderia tirar se as guardasse dentro de si. Os nomes das estrelas, a forma como a lua puxa o mar, a razão pela qual as constelações se movem. Alejandro não soube o que responder a isso, porque era a coisa mais honesta e mais bonita que ouvira em muito tempo, e não tinha palavras à mesma altura. Ficou parado na soleira por um momento que pareceu eterno, olhando para aquela mulher que lia astronomia a um filho que ainda não nascera. E depois partiu devagar, sem dizer nada. Mas naquela noite, pela primeira vez em 9 anos, não sonhou com Catalina, sonhou com estrelas. O primeiro obstáculo chegou na forma de Rodrigo Orozco Velarde, o tio de Valentina. Apresentou-se em Valdecruzes 3 semanas antes do parto, numa manhã de vento frio, com o chapéu de feltro na mão e um sorriso untuoso que não chegava aos olhos. Disse que vinha buscar a sua sobrinha, que estivera preocupado, que a família era a família. Os seus olhos
enquanto falava. Não olhavam para a pessoa a quem se dirigia. Percorriam o saguão, as tapeçarias do corredor, os candelabros de bronze, calculando o valor de cada coisa com a velocidade eficiente de um avaliador desonesto. Rodrigo descobrira pelos mexericos da vila que o duque de Valdecruzes acolhera Valentina, e a sua mente cobiçosa já traçara o mapa completo do que havia naquilo para ele. Se a rapariga se instalara numa casa ducal, havia algo a tirar dali. Dinheiro ou uma posição, ou pelo menos a promessa de que a vergonha familiar se resolveria discretamente com algo tangível. Valentina o viu chegar da janela do seu quarto. Sentiu o frio antigo do medo a subir-lhe pelo peito como água gelada. Esse frio específico que só produzem as pessoas que nos fizeram mal, que conhecem o dano para o qual já sabemos a temperatura exata. As suas mãos agarraram-se ao parapeito, e o menino no seu ventre moveu-se como se também ele reconhecesse algo. Mas desta vez havia algo diferente. Alejandro estava no pátio quando Rodrigo chegou, revendo com o seu capataz os registros da colheita. E embora não soubesse nada ainda da história entre eles, algo na forma como Valentina se contraiu da janela, ele a viu com o canto do olho, esse movimento de alguém que vê aproximar-se um perigo. Disse-lhe o que precisava de saber. Interpôs-se entre Rodrigo e a entrada principal com a tranquilidade absoluta de quem tem poder suficiente para não precisar de o demonstrar. Ouviu a apresentação de Rodrigo sem mover um músculo do rosto e depois falou com aquela voz grave e quieta que usava quando algo estava definitivamente decidido. A senhorita Valentina Orozco está sob a minha proteção, disse. E se voltar a pôr um pé nestas terras, falaremos com o alcaide do partido, não como ameaça, mas como descrição do que aconteceria. Rodrigo abriu a boca e fechou-a. Olhou para as mãos que seguravam o chapéu com os nós dos dedos brancos e foi-se pelo mesmo caminho por onde viera, com as costas mais encolhidas do que quando chegara. Valentina, da janela, sentiu que algo se soltava nela. Algo que estivera a segurar com as duas mãos durante anos, com os dentes cerrados e os ombros tensos e o hálito contido. Algo que se tornara tão normal de carregar que já não sabia que era um peso. Soltou-se e em seu lugar ficou algo mais leve e mais tépido, que não tinha nome exato ainda, mas que começava a parecer-se com a esperança. A segunda ameaça veio de onde menos se esperava, de dentro do próprio palácio. Dona Cecília Monserrat de Vilafria, prima segunda de Alejandro e mulher que se apresentara em Valdecruzes 2 vezes ao ano durante os últimos 9 anos, com a perseverança silenciosa de quem cultiva uma esperança sem a admitir em voz alta, chegou de visita uma tarde de março com a sua criada e um vestido novo de moiré verde. Tinha 38 anos, o cabelo louro cuidadosamente empoado e o olhar afiado de quem sabe ler um território de poder melhor que qualquer mapa. Viu Valentina no jardim a ensinar letras a Tomás e algo na sua expressão tornou-se frio e específico, como o fio de uma faca bem guardada. Aquela tarde, no salão principal onde Alejandro recebia os visitantes de categoria, Dona Cecília sentou-se com a elegância estudada de toda a sua vida e falou. Falou do que diriam na região. Falou do inapropriado de ter uma mulher grávida de origem desconhecida a viver na casa de um duque solteiro. Falou do que a sociedade provincial poderia pensar. Cada frase era um seixo lançado com precisão, e a imagem que construíam juntas era a de Valentina, como problema, como perigo para a reputação de Alejandro, como peça que não encaixava na ordem correta das coisas. Alejandro a ouviu até ao final,
Bebeu o seu chá com a mesma parcimônia de sempre e depois disse-lhe com aquela cortesia gelada que era mais definitiva que qualquer grito que a senhorita Valentina era sua convidada, que a sua gestão da própria casa não requeria aprovação exterior e que esperava que Dona Cecília desfrutasse da viagem de regresso, porque o caminho àquela hora do dia tinha boa luz. A prima partiu no dia seguinte sem se despedir do pequeno almoço. Inês, que ouvira a conversa completa do corredor com o ouvido colado à parede, foi diretamente para a cozinha e preparou o bolo favorito de Valentina com um sorriso que não se tirou em todo o dia. Mas o que Dona Cecília semeou não desapareceu de todo. As palavras que falam do inapropriado de algo sempre deixam uma semente, mesmo que quem as planta se vá embora. E nos dias que se seguiram, Alejandro notou que ficava mais rígido na presença de Valentina, que evitava a biblioteca, que escolhia os caminhos do palácio que não passavam junto ao jardim traseiro, que usava aquela distância controlada como usava os muros para não ter que gerir o que havia do outro lado. Valentina o notou. Notou-o com aquela percepção silenciosa de quem aprendeu a ler o clima emocional das pessoas para sobreviver. E algo nela que começara a aquecer, arrefeceu um pouco com a resignação triste de quem reconhece o padrão. Sempre há um momento em que as pessoas decidem que ela é demasiado complicada. Foi Tomás que o rompeu. O menino chegou ao gabinete de Alejandro um meio-dia, coisa que jamais fizera, porque os meninos dos estábulos não iam ao gabinete do duque. Com as mãos atrás das costas e a expressão de quem ensaiara mentalmente o que ia dizer, Alejandro olhou-o da secretária com uma sobrancelha levantada. Tomás pigarreou com a seriedade de um pequeno advogado. Quero dizer-lhe algo, senhor duque. Alejandro o convidou a falar com um gesto da mão. O menino respirou fundo. A senhorita Valentina está a ensinar-me a ler para que o mundo não me engane e o senhor deveria falar com ela mais seguido, porque quando o senhor se afasta, ela fica triste, embora não o diga. E eu creio que o senhor também fica triste, embora também não o diga. Dito isto, Tomás girou sobre os calcanhares e saiu do gabinete com a dignidade de quem cumprira uma missão importante. Alejandro ficou imóvel atrás da secretária por um tempo que não soube medir. Depois, soltou o ar que estivera a conter. Levantou-se do cadeirão e foi procurá-la. Encontrou-a no jardim traseiro, sentada no banco de pedra, sob a pereira desfolhada, com o ventre enorme e o livro de astronomia fechado sobre os joelhos, olhando o céu que aquela tarde tinha a cor exata do aço antes que comece a aquecer. Alejandro sentou-se na outra extremidade do banco, não disse nada durante um momento que se estendeu entre eles como algo que nem os dois queriam quebrar. O cheiro do jardim era de terra úmida e das primeiras flores silvestres que começavam a aparecer entre as pedras, antecipando a primavera que se aproximava. Finalmente ela falou sem dizer: "Está tudo bem consigo, Dom Alejandro?" E nessa pergunta tão direta, tão desprovida de estratégia, ele entendeu que ela nunca pedira nada mais que isso. Vê como estava alguém sem agenda, sem cálculo, só o cuidado honesto de uma pessoa que se importa com outra. Falou-lhe de Catalina aquela tarde. Foi a primeira vez em 9 anos que o fazia com alguém que não o obrigava a falar disso. Falou-lhe da noite de primavera e do médico, com as mãos manchadas, e do jardim com as lilazes em flor, que cheirava a tudo o oposto do que estava a acontecer lá dentro. Falou-lhe do silêncio que encheu o palácio depois, e de como esse silêncio se foi tornando o seu costume, as suas paredes, a sua forma de estar no mundo. Valentina o ouviu sem interromper, com aquela capacidade sua de conter o silêncio de outra pessoa, sem o encher de pressa. Quando ele terminou, ela não disse que sentia muito,
Não disse que o tempo curava tudo. O senhor foi leal, ficou. Isso não é pouca coisa. Alejandro a olhou então de frente, pela primeira vez desde havia semanas, e algo nele que estivera fechado com 9 anos de paciência e de medo, abriu-se sem fazer barulho, como se abre uma porta quando alguém empurra com a mesma delicadeza com que a fecharam. A revelação chegou pela mão de um homem que se chamava Dom Fulgêncio Herrera Altamira, notário de Castelão, que se apresentou no palácio numa manhã de finais de março com uma pasta de couro marrom, e o aspecto pesaroso de quem leva demasiado tempo sabendo algo que deveria ter dito antes. Pediu para falar com a senhorita Valentina Orozco Iriarte. Alejandro o recebeu junto a ela no salão, de pé ao seu lado, sem que ninguém o pedisse, porque já era o costume entre eles que onde havia um assunto difícil, ele estava. O notário abriu a pasta com mãos que tremiam levemente e tirou documentos que cheiravam a papel envelhecido e a tinta formal. Começou a explicar com a precisão árida da sua explicação. A herança de Dom Emílio Orozco Fuentes, as terras de Vila Carmim, as poupanças depositadas na caixa da localidade, as propriedades registradas em seu nome. Havia sido desviada mediante assinaturas apócrifas, firmadas posteriormente à morte, em documentos que Rodrigo Orozco Velarde apresentara ao registro civil alterados. Valentina era, segundo a lei e os registros originais que o notário recuperara do arquivo provincial, herdeira legítima de uma propriedade modesta mas real. Não fora só abandonada, fora roubada com papéis, com silêncio cúmplice e com a indiferença de uma vila que olhou para o outro lado. Valentina não chorou. Quando o notário terminou de falar, soltou o ar muito devagar, como quem estivera a conter uma verdade inteira durante muito tempo, e por fim pode dizê-la sem que doa tanto. Depois olhou para Alejandro e ele, que já a conhecia o suficiente para ler o que não dizia, viu nos seus olhos não triunfo nem raiva, mas algo muito mais parecido com o alívio, a confirmação de que não estivera enganada sobre quem era. Alejandro apresentou os documentos ao juiz do partido pessoalmente. Não mandou o seu advogado, foi ele. Plantou-se diante do estrado com os papéis do notário e a fria determinação de quem sabe exatamente quanto peso pode carregar e quanto pode exigir. O julgamento foi breve porque as provas eram incontestáveis. Rodrigo Orozco Velarde foi preso numa manhã de abril, diante do talho da vila, onde comprava os seus chouriços do pequeno almoço, com a mesma falta de privacidade com que ele expulsara Valentina da sua própria casa. Aquela madrugada de janeiro, foi despojado dos bens acumulados ilegalmente e expulso de Vila Carmim, com a ordem de não regressar sob pena de prisão. A vila, que havia olhado para o outro lado, teve que olhar diretamente agora para o que havia permitido. E na Praça Maior de Vila Carmim, numa manhã de primavera, em que as amendoeiras da praça floresciam com a obstinação bonita das árvores que não perguntam se é bom momento para o fazer, o alcaide pronunciou em voz alta diante de todas as palavras que Valentina merecera durante anos e que nunca exigira porque aprendera que ninguém lhes daria. Cometeu-se uma injustiça e foi reparada. Valentina estava de pé naquela praça com o menino nos braços, porque o menino já havia chegado, são e forte e de um choro tão rotundo que parecia tê-lo guardado 9 meses inteiros para soltá-lo de golpe. E recebeu aquele momento não com triunfo, mas com a mesma dignidade silenciosa com que recebera tudo o mais. Só que desta vez não era o peso da injustiça, mas o peso diferente e muito mais tolerável da justiça cumprida. O menino chamava-se Emílio, como seu avô, como o homem que havia acreditado nas coisas que mereciam ser acreditadas. O parto havia chegado na madrugada de uma sexta-feira de abril.
Foi longo e difícil, com horas que cheiravam a cera e a erva cidreira que Inês queimava no braseiro para acalmar os nervos, com o palácio em silêncio à sua volta e só os sons próprios dos partos, o ofego, o esforço, as instruções da parteira em voz baixa e firme, o ranger do chão de madeira do corredor, onde alguém caminhava de um lado para o outro, sem poder parar. Esse alguém era Alejandro, sentado no chão com as costas contra a parede do corredor, porque ninguém lhe dissera que podia ficar, e ele não pudera ir embora. Esperou durante 6 horas, com as mãos apoiadas nos joelhos e os olhos fixos na porta fechada. Quando Inês a abriu e disse que tudo havia saído bem, que a criatura era sã e forte, Alejandro fechou os olhos um instante. E nesse instante, com o cheiro a cera e a menta e a palácio antigo a encher-lhe o peito, algo que levava 9 anos congelado, rompeu-se com a mesma delicadeza e a mesma inevitabilidade de um rio na primavera, não com violência, com a simplicidade natural das coisas que estavam à espera do momento certo para acontecer. A declaração de Alejandro chegou uma tarde no jardim de Valdecruzes, 20 dias depois do nascimento de Emílio, quando as amendoeiras do palácio também haviam florescido e o perfume do jasmim começava a misturar-se com o do alecrim no ar tépido da tarde castelhana. Valentina estava sentada no banco de pedra, com o menino adormecido nos braços e o sol caindo de lado sobre o seu cabelo escuro. Alejandro aproximou-se e ficou de pé diante dela por um momento e depois falou sem rodeios, sem poesia calculada, com a mesma honestidade direta e um pouco desajeitada, de um homem que não praticara dizer coisas assim, porque passara 9 anos a certificar-se de não precisar de as dizer. Disse-lhe que não queria que ela fosse embora, que Emílio podia crescer em Valdecruzes, que ele não prometia ser um homem fácil. Vivera demasiado tempo sozinho para saber como se enche o silêncio de outro modo, mas sim honesto e trabalhador e presente, e que a única pessoa que o fizera sentir humano em 9 anos merecia, pelo menos, saber que isso existia. Valentina olhou-o com esses olhos enormes, que não pediam nada, mas que recebiam tudo, e não respondeu de imediato. Olhou-o um momento inteiro, com Emílio adormecido nos seus braços e o jasmim no ar e o sol da tarde a iluminar o seu contorno, e depois disse que sim, sem dramatismo, com a mesma certeza silenciosa com que uma árvore lança raízes, porque é o que faz sentido fazer, porque o solo é bom e já é tempo. Tomás, que estivera escondido atrás do sebe de bucho com a desculpa de procurar uma bola que na realidade não havia perdido. Alejandro saiu de entre os ramos com a cara corada de ter contido a emoção demasiado tempo e disse que já sabia escrever o seu nome completo. Valentina e Alejandro olharam-no e os dois riram ao mesmo tempo. E foi aquela risada inesperada, simultânea, sem que nenhum dos dois a tivesse planeado, a primeira que encheu de verdade os corredores de Valdecruzes em muitos anos. O casamento foi pequeno e perfeito, como são perfeitas as coisas que não precisam de adorno para ser o que são. Na capela do palácio, com a luz das velas sobre a pedra antiga e o cheiro do incenso misturado com o do alecrim que Inês trouxera do jardim e colocado nos altares. Inês Montoya chorava na primeira fila, com o lenço branco apertado no punho, sem tentar disfarçar, porque a sua idade e com as suas mãos de tanto trabalho honesto, há muito tempo que decidira não disfarçar o que merecia ser chorado de emoção. O pequeno Tomás Aguilera, adotado formalmente nesse mesmo dia, com o seu nome nos documentos do ducado, com o seu lugar na casa, segurava os anéis com ambas as mãos e os lábios apertados pela concentração de quem leva muito tempo sendo invisível e acaba de descobrir que tem um papel que ninguém pode fazer, senão ele.
Os jardins de Valdecruzes estavam em flor naquela manhã, perfumados de jasmim e alecrim, de terra úmida e dessa promessa sem nome que o ar tem na primavera, como se a terra tivesse estado à espera também que alguém lhe desse uma razão para se abrir de todo. Nos braços de Valentina, o pequeno Emílio dormia com os punhos cerrados e a respiração pausada de quem chegou ao mundo exatamente onde devia chegar, e que o sabe de alguma forma que os recém-nascidos sabem, antes que os adultos o esqueçam. Alejandro pôs a mão sobre a cabeça do menino com uma suavidade que não se lhe havia visto a esse homem de aço e silêncio. E Valentina, olhando-o fazer esse gesto, soube que o que havia começado nos degraus de uma capela abandonada, com o frio nos pés e nenhum lugar para onde ir, era agora uma mão sobre uma cabeça pequena, um jardim em flor, o cheiro do alecrim e um homem que, por fim, havia recordado como se enche o silêncio. Se chegaste até aqui comigo, quero que saibas algo. Esta história não é só de Valentina. É de todas as vezes que alguém nos disse com as suas palavras ou com os seus atos que não somos suficientes, que somos um fardo, que o mundo estaria mais ordenado sem nós nele, e ainda assim continuamos a caminhar, às vezes descalços, às vezes de noite, às vezes sem saber para onde vamos. Valentina não esperou estar bem para seguir em frente. Seguiu em frente para poder estar bem. E isso, exatamente isso, é o mais valente que se pode fazer. Não cair no degrau e ficar, levantar-se, caminhar, embora o frio seja real e a escuridão também. O amor que Valentina encontrou não chegou porque ela o pediu, nem porque ela o merecia menos que ninguém. Chegou porque continuou a ser ela mesma quando tudo à sua volta lhe dizia para se reduzir, para se calar, para se fazer pequena. A dignidade não é o que te dão, é o que te resta quando te tiram tudo o mais. E Alejandro, esse homem que havia confundido a solidão com a segurança, que havia fechado os muros para não voltar a perder nada, e sem se dar conta, acabara por não ter nada, aprendeu que o amor verdadeiro não se protege fechando portas, protege-se tendo a coragem de as abrir outra vez quando alguém se senta no degrau e não te pede nada. Conta-me nos comentários qual foi o momento desta história que mais te tocou o coração. Se foi quando Alejandro tirou o casaco, se foi quando Tomás foi ao gabinete com o seu pequeno discurso de advogado de 7 anos, se foi quando Valentina disse que queria que o seu filho soubesse que o mundo era maior que Vila Carmim. Cada um desses momentos eu escrevi pensando em ti, na pessoa que está a ouvir esta história e que sabe de alguma forma do que se fala. Se ainda não fazes parte desta comunidade, subscreve agora o canal. Aqui não contamos só histórias. Construímos juntos o espaço onde os que creem no amor digno e real se reconhecem. Toca na campainha para que não percas nenhuma só história. E se esta te tocou a alma, partilha-a com alguém que a precise hoje. Alguém que talvez esteja sentado no seu próprio degrau frio e precise saber que os cascos do cavalo chegam, que o casaco chega, que a mão sobre a cabeça do menino chega. Obrigado por estares aqui de todo o coração. Até a próxima história, onde o amor sempre acaba encontrando o seu caminho.